Estamos chegando ao final do nosso curso de Iberic Básico e nessa aula eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como escolher e definir qual a melhor concepção estrutural para o seu projeto. Bom, se você não me conhece ainda, eu me chamo Rafael Lino, sou engenheiro civil da Pilar Projeto e Construção, empresa especializada em projetos de engenharia e também sou professor na Universidade Federal do Tocantins da disciplina de Metodologia BIM. Bom, nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre concepção estrutural. Eu sei que é um assunto muito delicado, principalmente no início da nossa caminhada ali como projetista estrutural. É um assunto que traz muita dificuldade, realmente pela falta de experiência ainda que a gente tem com projetos estruturais. Então, a gente percorre ali uma etapa de projeto, seja de uma residência, de um comércio, enfim, que muitas vezes a gente chega no final sem ter a segurança necessária para saber se aquele projeto é o mais otimizado possível, se ele teve o menor consumo de aço, se ele é realmente o ideal para aquela situação. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês uma forma que você tem de avaliar diferentes concepções. Por que avaliar diferentes concepções, Rafael? Eu falo por experiência própria, lá quando eu comecei a fazer projetos estruturais, era algo que eu fazia rotineiramente, era fazer mais de um projeto para uma mesma edificação. Por exemplo, fechou um projeto estrutural de uma residência, fazia 2, às vezes 3, 4 modelos de concepção estrutural para entender, para rodar e ver qual que era o melhor. Trocava posições de pilares, trocava seções de vigas, trocava tipo de laje aplicada, enfim, realmente trocava a concepção estrutural para entender o que era melhor para aquele projeto em questão. E esse já tem uma primeira dica que eu tenho a dar para vocês. Se você está começando a sua caminhada dentro de projeto estrutural, não pare na primeira concepção do projeto que você estiver estudando. Faça 1, 2, às vezes 3 concepções, que é assim que você vai começar a entender como a estrutura se comporta em diferentes projetos. Como que uma viga contínua vai ser diferente de uma viga biapoiada, como que uma laje engastada ou não se diferencia em um projeto estrutural. Quando você faz diferentes concepções, você começa a analisar essa variabilidade e ter uma maior experiência, maior noção estrutural, que vai fazer com que, com o tempo, você tenha uma fluidez melhor dentro dos seus projetos. Bom, vamos lá para o programa que eu quero mostrar para vocês a ferramenta. Não é nada mais do que um resumo de materiais. Bom, já aqui no programa aberto, com a nossa edificação de estudo, o que a gente vai fazer é gerar um relatório de resumo de materiais. Esse relatório ele tem duas funções muito boas, que eu julgo como essenciais aqui na nossa análise final da estrutura. A primeira é realmente o resumo do material em si, que é o que a gente vai estar conversando nesse vídeo, e a segunda é uma lista de avisos que são gerados após você solicitar a relação de material. Mas como utilizar essa lista eu vou falar um pouquinho melhor com vocês num próximo vídeo. Na aba de estrutura, em relatórios, a gente tem resumo de materiais. Você pode tanto gerar ele aqui em relatório, que ele vai sair com o modelo Word, ou você pode gerar em planilha, resumo de material, que ele já vai sair configurado para Excel. Aqui vamos gerar em Word, não tem muito segredo. Selecione os elementos que você tem na sua edificação. Por exemplo, a gente não tem escada na cobertura, nem na caixa d'água, a fundação também não. Enfim, selecione o que você quer que o programa insira no relatório. Às vezes você quer avaliar só o relatório de materiais dos pilares. Então desmarca tudo, marca apenas os pilares, por exemplo. Aqui no nosso caso, vou marcar a estrutura como um todo e dar OK. O programa vai processar toda a estrutura e aí vai gerar o arquivo de análise. Por que isso aqui vai te ajudar muito a entender suas diferentes concepções? Por vezes você reduzir uma seção de um elemento não quer dizer que você está deixando a estrutura mais econômica. Às vezes uma redução de uma viga ou de um pilar, você pode estar fazendo com que o estado daquele elemento esteja subindo e fazendo com que aquela peça fique mais armada. Ou seja, tenha uma seção de aço, uma área de aço maior.
E isso vai fazer com que o custo daquela peça possa ser maior do que, por exemplo, aumentar 10 centímetros de altura, talvez. Enfim, toda essa análise a gente tem que fazer avaliando um pouco do quantitativo de material. E aí é o ponto aqui que eu quero frisar com vocês, porque os quantitativos é um bom indicador. Quando você testa diferentes concepções, você tem uma menor quantidade de material gasto, mantendo noções, flechas com sensibilidade, enfim, mantendo atendendo o estado limite útil, o estado limite de serviço, quer dizer que aquela sua concepção é melhor. Porque o relatório foi gerado. Sim, é porque o meu já tinha sido gerado, eu vou abrir ele aqui para vocês. Aqui. Pronto. Aqui o relatório gerado. E no programa, como eu tinha falado para vocês, ele abre uma janela de avisos. Essa janela eu vou conversar com vocês num próximo vídeo. É uma forma que eu acho muito proveitoso de que a gente faça uma avaliação final na estrutura, que se faça um pente fino da estrutura. Todos os avisos e erros que a estrutura possa ter, vai ser aberto, vai ser exposto aqui. E já vale comentar, por exemplo, vamos ver os pilares do térreo aqui. Tem aviso nesses pilares, é um P10. Pilar com bitola ou número de barras menor do que o lance acima. É um aviso. Primeira coisa que vale frisar aqui sobre essa janela em si, mas eu vou, como eu falei, conversar um pouquinho mais em um vídeo posterior, é que aviso não é erro. Parece bobo a gente falar assim, mas é importante que vocês saibam disso. O aviso, o programa está te falando, olha, tem esse item aqui que eu software, não consigo analisar, então eu preciso que você me diga se está correto ou não. Ele está te avisando que tem aquilo. Essa questão de pilar com o número de bitolas aqui, ó, é porque eu acabei não otimizando o projeto inteiro, mas eu já ensinei como fazer isso aqui, como configurar e uniformizar essa armadura lá na aula sobre análise de pilares. Então, se você quiser relembrar um pouquinho, volta aí, uma ou duas aulas, que vai estar falando sobre isso. Como eu falei, depois a gente conversa mais sobre essa janela em um vídeo próprio. Vou fechar ela aqui e abrir o resumo de materiais. Aqui é onde eu falo para vocês que é um bom indicador para quem está começando aí a analisar as diferentes concepções. Aqui a gente tem resumo por elemento, por pavimento, por bitola, resumo por material, né, concreto e aço, enfim. E através dessas tabelas, a gente consegue ter uma análise. Por exemplo, aqui a gente está com uma concepção única, então não vai dar para fazer essa comparação com vocês, mas dá para a gente fazer uma situação hipotética aqui. Vamos supor que você está com uma residência e fez duas concepções estruturais para ela. Manteve a quantidade de pilar, manteve as seções, só que trocou as posições dos pilares dentro da residência. Através dessa janela de resumo, por exemplo, completo, você vai conseguir avaliar as quantidades de aço, de concreto, área de forma, enfim. Esses coeficientes vão te dizer se você consumiu mais ou menos aço, se você, como eu falei, se a gente manteve as seções, o concreto vai ser o mesmo, mas o aço, nesse caso hipotético que a gente supôs, vai ser um bom indicador. Caso você trocou os pilares de posição, conseguiu, por exemplo, reduzir alguns pilares, enfim, você vai ter esses indicativos que vão te dizer. E aqui serve também para vocês fazerem análises pontuais, ou seja, em um pavimento único. Por exemplo, teve algumas vigas da cobertura, por exemplo, que você fez algumas soluções, ou trocou, ou usou uma viga T, talvez, inverteu uma viga de cobertura, enfim, fez algo no projeto que pode ter influenciado nos demais pavimentos. Por exemplo, enrijeceu algumas vigas que fez com que descarregasse um ou dois pilares e aí fez com que isso repetisse ao longo de todos os pavimentos da edificação, aqui no caso de um edifício de mais pavimentos. Aqui com resumo de material você consegue ter essa análise global, digamos assim. Isso aqui não é para ser tido como um instrumento único, não é o final, não é a melhor forma de você fazer um pente fino ali sobre o seu resumo. Só que
isso aqui te dá uma boa situação, uma boa análise do contexto geral da edificação. Você fez 3 concepções e tem uma concepção que consumiu 3.000 quilos de aço e tem uma terceira que consumiu 4.000 quilos de aço, então provavelmente a primeira concepção está melhor, está mais adequada para o projeto que você está fazendo. Então aqui, com o uso do resumo de material, com esse intuito de você entender o consumo dos materiais, você consegue começar a entender quais as concepções te atendem melhor. E aí a questão de estudo, de conhecimento a longo prazo, eu aconselho você a, quando fizer 1 ou 2 concepções, após analisar o resumo de material, analisar as concepções em si, entender quais as peças foram menos solicitadas, quais as vigas, quais pilares, você teve essa redução de aço, por exemplo, e aí começar a entender o que fez ela ter essa menor solicitação, o que fez com que aquela concepção fosse mais adequada. Eu tenho certeza que com isso, ao longo do tempo, você vai conseguir se desenvolver e conseguir gerar concepções mais adequadas de uma forma muito mais rápida nos seus projetos estruturais. Bom, sei que essa aula foi mais de conversa, bem mais teórica do que mexer propriamente no software, só que eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento quanto engenheiro estrutural. Isso é o que traz o diferencial para você ao longo do teu desenvolvimento realmente como projetista. Se você tiver alguma dúvida, alguma situação específica, eu peço que deixe aí nos comentários, eu vou estar explicando para vocês. No próximo vídeo, eu vou explicar como que a gente usa aquela janela de avisos para fazer um pente fino da edificação, por que eu uso ela, enfim. E, para terminar, eu gostaria de te pedir para deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que não perca nenhum lançamento dos próximos vídeos sobre a Berk. Não menos importante, siga nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Eu estou publicando alguns vídeos também, alguns Reels mais curtos, com dicas pontuais da Berk, que são bem bacanas. Então nos acompanhe por lá também. Nosso arroba vai aparecer aí na tela e também na descrição do vídeo. E, menos que isso, não menos importante, compartilha com algum amigo que a gente possa ajudar também a conhecer esse conteúdo e a se aprimorar na engenharia estrutural. É isso, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.